falar com você sobre o medo. Você é uma pessoa corajosa? Ou em algumas situações você tem medo? Eu não venho falar aqui sobre o medo exagerado. E se eu lhe disser que em alguns momentos da sua vida o medo pode ajudar você? Como foi a história, homem? Nós entendemos sim que muitas pessoas têm medo. Algumas têm medo de perder e outras pessoas têm medo do resultado. E a minha pergunta é: até que grau vai o teu medo? Tem pessoas como essas assim, que são extremamente corajosas. Tem pessoas como essas que são muito corajosas. Eu vou deixar alguns exemplos de pessoas que são extremamente corajosas, mas não siga o exemplo dessas pessoas. A primeira delas. Eu peguei, botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. E a minha irmã é covarda, tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. Algumas pessoas têm o seu jeito de demonstrar a sua coragem. Alguns demonstram desta forma. Os que sobravam encostados no balcão. Outros demonstram desta forma. E tem alguns que na verdade se transformam em verdadeiros guerreiros. Sendo exemplos de coragem. Se você é como essas pessoas aí, eu tenho duas palavras para você. Parabéns! Você é daquelas pessoas que quando vai dormir primeiro olha embaixo da sua cama para saber se alguma coisa está escondida lá. É isso mesmo. Eu vim falar com você hoje sobre o medo. Tá feita, eu ouvi uma frase muito poderosa. Se tá com medo, vai com medo mesmo. O que eu vim dizer aqui para você neste vídeo é que tem muitas pessoas que usam e vê o medo como forma negativa. Tem medo de investir em seus sonhos, tem medo de investir em seus projetos e tem muito medo de acreditar. Eu sempre digo, é uma frase minha, quem teme ao fracasso nunca vai experimentar a vitória. O medo faz parte da vida do ser humano, mas nós precisamos dominar este medo e não deixar ele nos dominar. Não deixar ele tomar o controle de nossa vida. Toda pessoa que conquista, acredite, ele também tem muito medo. Mas ele pensa, eu vou voltar atrás, parar, estacionar ou eu vou prosseguir? Então o que é que acontece? Ele transforma este medo em equilíbrio e ele vai e conquista aquilo que quer com medo mesmo. Tem muitas pessoas que ele deixa esse medo se transformar em pavor. E este medo que se transformou em pavor neutraliza toda a inteligência que ele tem de conquistar. Aquilo que ele sabe fazer, ele não faz. Aquilo que ele conseguiria tomar posse, ele não toma. Você é uma pessoa corajosa ou é daquelas que tem medo da própria sombra? Anda diariamente com medo. O medo que eu vim falar para você que pode, em algumas situações, favorecer você e toda a tua vida e aqueles que estão à tua volta, é o medo que te leva à prudência. Porque o corajoso é isso aí. Ele vê o perigo, ele se esconde e espera a tormenta passar.
Coisas que nós também precisamos entender é que em algumas situações o medo também é muito importante. O medo é um estado de alerta extremamente importante à sobrevivência humana. Uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente perigosas. É isso mesmo. O que é medo segundo a psicologia? Podemos entender o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, ou uma situação, ou um objeto. Medo, na verdade, é algo muito pessoal. O que assusta um pode ser indiferente do outro. E nós precisamos também entender quais são os tipos de medo. Existem muitos tipos de medo e os mais comuns são os medos de. Algumas pessoas têm medo de ficar doente, outras pessoas têm medo de morrer, outras pessoas têm medo de falar em público, outras pessoas têm medo de altura, outros têm medo de água, outros têm medo de voar, outros têm medo de sangue e outros têm medo do escuro. Do que você tem medo?